Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de matemática em casa, né? Você que precisa de uma certa ajuda, estuda com seu pai, com a sua mãe, com o seu colega, às vezes esqueceu alguma coisinha, vamos tentar relembrar ou aprender da forma um pouco mais simples o que nós vimos na escola, o que estamos vendo na escola, tá? Vamos falar aqui sobre... Agora estamos falando sobre conjuntos, tá? O próximo conjunto que nós vamos estudar é o conjunto numérico, o conjunto dos números inteiros. Se você não viu o vídeo do conjunto dos números naturais, recomendo que você veja antes, né? É necessário que você veja na ordem para que você entenda melhor, tá? Mas, se quiser assistir esse primeiro, também não tem problema, ok? Então, o conjunto dos números inteiros. Como que funciona isso? Novamente, uma definiçãozinha, né? Para você entender. Um conjunto, uma coleção, né? Um grupo, um aglomerado de elementos ou itens. Então, você tem um conjunto, você tem um aglomerado de itens, um grupo de alguma coisa, certo? No caso, um grupo de números. E esse conjunto numérico, ele obedece, como qualquer outro, uma certa ordem. Tá? Então, conjunto de números inteiros, uma coleção, um grupo de elementos ou itens que obedece a uma certa ordem. Os números naturais também tinham essa característica, porém, com o tempo, né, foi necessário pensar um pouco nas perdas e dívidas, o surgimento dos números negativos. Então, o ser humano percebeu que, além de contar as coisas que ele possuía, que existia ao redor dele, ele também começou a querer pensar nos números que estavam faltando, alguma coisa que estava faltando para ele, né? Ele perdeu alguma coisa ou estava faltando onde tinha alguma coisa. Então surgiram o quê? Os números negativos. Os números inteiros, o que ele tem diferente dos números naturais? Além da parte positiva, ele tem a parte negativa. Então, inteiros, surgimento dos números negativos, ok? Como os números naturais têm uma simbologia um pouquinho diferente, os números inteiros também têm. Veja, né? Os números inteiros, que é essa simbologia aqui, um Z aqui, bonitinho, certo? Então, todo trabalhado, todo diferenciado, da mesma maneira, representa o conjunto dos números inteiros, ok? Ou seja, números positivos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o infinito, tá? E esse diferencial agora, os números negativos, que são representados para a esquerda, tá? Então, os positivos sempre indo para a direita e os negativos sempre indo para a esquerda, tá? Como o conjunto dos naturais, ele também representa de uma forma diferente, sem o número nulo. Percebam, ó, aqui, números inteiros, simbologia do conjunto dos números inteiros, tem uma representação aqui, né? Os 3 pontinhos significa que é infinito os números, tá? Aqui embaixo, olha a diferença. Tem o asterisco aqui nesse Z. O que isso tem de diferença? Dá uma olhada, pessoal. Daqui de cima para aqui para baixo, ó, não tem o 0. Então, quando aparecer o Z bonitinho dessa maneira, significa os números positivos e os números negativos. E quando tem o Z com asterisco, significa que o número nulo não faz parte. Então, o 0 não faz parte dele. Ok? Tá, os números inteiros, de uma forma simples, é basicamente isso aqui, tá? Porém, pode acontecer de você fazer um estudo um pouco mais aprofundado, dependendo da série que você esteja. No início, você vai aprender só isso de cara e já vai achar uma coisa meio complexa, às vezes acha mais fácil, não importa, tá? Mas pode ser que você estude ele de uma maneira mais trabalhada, né? Então, vamos ver, ó. Pode aparecer para você dessa maneira. Pode aparecer o Zzinho com o sinal de mais, o Z com o sinal de menos, o Z com asterisco e o sinal de mais, e o Z com asterisco e o sinal de menos. O que isso significa? Bom, é uma maneira de mostrar o conjunto dos números inteiros de uma maneira parcial. Ou seja, aqui, ó, aqui são só os inteiros positivos. Então, o cara quer que você represente o professor, a atividade, não importa. Quer que você represente os números inteiros positivos. Então, aqui você vai colocar só os positivos. Ok? Depois, tem os inteiros negativos. Você vai colocar os inteiros negativos. Veja, ó, ele vai para a esquerda. Tá? Então, você começa meio que escrevendo de trás para frente. Tá? Coloque os negativos. Tem os números inteiros com asterisco, positivo, ou seja, é quase igual de cima, mas sem o número nulo, sem o 0. E tem também os números inteiros com asterisco negativos, que são os números que vão para a esquerda. Ok? Então, pode aparecer dessa maneira para vocês em um local, mas a forma mais comum de se aparecer é dessa daqui. Tá?
Mas caso apareça de outro jeito, numa apostila, às vezes você trabalha com uma apostila de alguma empresa, de alguma escola que cobra um pouco mais, puxa um pouco mais detalhes sobre os conjuntos. E pode aparecer para você dessa maneira aqui, mais diferenciada, tá? Então, aqui só os positivos, aqui só os negativos, aqui os positivos sem o zero e aqui os negativos sem o zero, tá? E como funciona? Não sei se vocês perceberam, tá? Mas os números inteiros, como nós representamos com balões, tá? Não sei se vocês perceberam, mas os naturais, eles estão dentro dos inteiros. Então, o número natural, ele também é inteiro, tá? Como assim, tá? É mais ou menos você imaginar. Você tem duas características para o mesmo número. Então, vamos ver. Vou fazer aqui o meu conjunto dos números naturais. Então, coloco aqui os números naturais, bonitinhos. Pensar no primeiro número natural que vem na minha cabeça, o número 2. O número 2 é natural? É. Aí eu pergunto, o número 2, ele é inteiro também? Sim, ele é natural e ele é inteiro. Ele faz parte dos dois conjuntos, certo? E se você parar para perceber, todos os números naturais, eles estão dentro do conjunto dos números inteiros. É só você verificar, tá? Perceba, ó, todos esses números aqui, ó, são naturais, certo? Olha lá, naturais, certo? E aqui, esses números aqui são naturais. Então, o que o conjunto dos números inteiros realmente representa? Representa os números naturais mais a parte negativa. Então, fazendo de uma forma simples aqui, ó, os números inteiros são todos esses e dentro dos inteiros tem os naturais aqui. Então, todo número natural, ele é inteiro? Sim. Agora, todo número inteiro é natural? Não. Por que não é? Porque, por exemplo, o que tem nesse espaço aqui, ó? Aqui dentro tem todos os naturais, todos os positivos, inteiros, bonitinhos, né? E aqui, o que tem aqui fora que não serve para o natural? Tem os negativos, um -3, um -7, tá? Ele não faz parte dos naturais, mas faz parte dos inteiros, ok? Então, você tem os números naturais e aqui fora os números inteiros, ok? Aqui dentro, só os positivos, né? E aqui fora, você tem a parte negativa, ok? Certo? Uma outra característica importante dos números inteiros, né? Já é uma dicasinha, uma coisa a mais, tá? É você perceber que cada número existe o seu oposto, existe a sua simetria, um que representa a mesma coisa que ele, só que a parte negativa. Um próprio exemplo aqui, né? O número 3 e tem a sua parte oposta a 3. Qual é? Que é o -3. Ele representa a mesma quantidade, só que faltando, tá? Todos os números naturais têm um representante negativo. Então, dentro do conjunto dos números inteiros, vão ter todos os números positivos e todos os números negativos. Certo? Bom, nós já estudamos dois conjuntos agora. Se vocês observarem, tem lá, dá uma olhadinha no vídeo de números naturais, tá? É interessante que vocês dêem uma olhada, é bem rápido. E agora os números inteiros. Esses dois conjuntos são os mais fáceis, tá, pessoal? São os bem tranquilos. Os naturais, todos os positivos, os inteiros, os positivos e os negativos, tá? Então, daqui para frente, o próximo vídeo nosso será dos números racionais, depois irracionais, depois reais, e vamos ver se a gente chega nos números complexos, tá? É importante que vocês saibam identificar qualquer número a que conjunto que pertence, ok? Beleza? Obrigado, se inscreva no canal aí, pessoal. Até o próximo vídeo e obrigado, valeu!